Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o processo aí, ou iniciar a ideia do processo de independência do Brasil, começando falando sobre a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Vinda essa que, na verdade, foi uma fuga. Eles saíram fugidos de Portugal para a colônia. Qual é o contexto disso? Por que isso aconteceu? Veja bem, é a única colônia que a sede passou a ser em seu espaço territorial. Só o Brasil tem essa particularidade histórica que a gente vai estudar agora. A gente vai começar a observar o seguinte: primeira coisa importante, a gente já falou na aula anterior a respeito aí da era napoleônica e todas as pretensões que Napoleão Bonaparte tinha de invadir toda a Europa e promover o chamado bloqueio continental. Ora, é nessa ideia do bloqueio continental que Napoleão vai promover o cerco a Portugal. E próximo já da fronteira, começa a pressionar aí e a, digamos assim, fazer com que o Estado português ou vá para a guerra ou parta fugido. E aí a gente já sabe qual vai ser a decisão do Estado português. Ali, olha, na charge que tem ao lado, está dizendo ali, olha, Napoleão Bonaparte bem mais forte e poderoso e Dom João VI, príncipe regente de Portugal, bem mais fraco ali. E Napoleão dizendo bloqueio ou a invasão. E o Dom João VI, pelo seu lado, dizendo o seguinte: posso pensar mais uma semana? Ora, nada mais interessante essa charge para a gente avaliar e entender que o Estado português estava tentando negociar uma tentativa aí de não invasão, porém essas negociações a gente sabe que não vão dar certo. E a gente vai observar o papel da Inglaterra. Ora, se por um lado a gente está pensando ali a tentativa de invasão da França com Portugal, o que a Inglaterra tinha a ver basicamente com isso? Havia já uma percepção por parte dos ingleses do fortalecimento francês e a possibilidade aí do bloqueio continental. E sendo esse bloqueio continental fortificado, claro, ia abalar demais as estruturas do comércio inglês. Para isso, havia uma necessidade por parte da Inglaterra de uma solução para o seu comércio, e essa solução seria o comércio diretamente com a América. Daí que os ingleses vão, digamos assim, ajudar a fuga da família real portuguesa para o Brasil, escoltando os navios. Vale a gente ressaltar aqui que, por um lado, a gente já tem aí o Estado português, desde o finalzinho do século XVIII e iníciozinho do século XIX, pensando a possibilidade de transferir a sua capital para a colônia Brasil. Obviamente, o Brasil era o principal produtor de riquezas do Estado português. E nada mais justo do que a sede ser aqui no local mais rico de todo o Império Português. Então já havia essa ideia. E claro, ante a ameaça de Napoleão Bonaparte e a ajuda dos ingleses, tudo isso vai juntar para a fuga da família real portuguesa. E essa fuga ela é completamente atabalhoada, ou seja, ela é feita às pressas, do dia para a noite, numa correria danada, as pessoas carregando o que tem de valor dentro da casa. E é claro, gente, não é todo mundo que vai fugir, é a alta cúpula da corte, a família real e a alta cúpula da corte, os chamados fidalgos lá em Portugal, as pessoas importantes, todos esses vão organizar os seus bens e fugir com a família real. Essa outra imagem também mostra aí, olha, no porto as pessoas carregando o navio de modo desesperado e eles abandonam o país. É bom a gente frisar isso. Há um estado aí de guerra declarada entre a França e Portugal. E em vez do rei de Portugal, no caso, o príncipe regente Dom João VI, e falar aí, por que ele é príncipe regente? Porque a rainha, Dona Maria I, tinha enlouquecido e deixou a regência ao seu filho. Ele vai ser rei de Portugal à medida que Dona Maria venha a morrer. Então, um pouco mais para frente. Então, o que deveria ser a ideia? O príncipe regente ele deveria ir lá lutar contra Napoleão, mas não, ele foge como um covarde, deixando o povo português à mercê da invasão. E essa viagem para o Brasil, ela vai durar cerca de
34 dias, mais ou menos. É uma viagem longa, vai passar por uma série de tempestades em alto mar, os navios vão ter dificuldades para fazer essa viagem, vai ter no meio disso tudo uma crise muito grande aí, um surto de piolho, é isso mesmo, uma piolhada danada, família real, as mulheres tendo que botar panos para cobrir a cabeça. Tanto é que quando eles chegam até a corte, aqui o Brasil, o primeiro local que a família real desembarca é Salvador, e ali em Salvador, digamos assim, as mulheres todas desembarcando com pano na cabeça, e quem estava aqui na colônia achou que era a nova moda europeia, e muitas mulheres passaram a cobrir a cabeça para seguir a moda. E na verdade não era moda coisa nenhuma, era a infestação de piolho que aqueles navios estavam. Condições aí de condições bastante insalubres dessa viagem, mas o que importa é que quando, ainda aqui em Salvador, Dom João VI já declara a abertura dos portos da colônia ao comércio com nações amigas. Isso aí é um ponto-chave primordial para a gente entender esse contexto. O que é a abertura dos portos? Basicamente, a colônia poderia comercializar diretamente com quem ela quisesse. Antes havia o pacto colonial. E o que era isso? A exclusividade da colônia Brasil só poder comercializar diretamente com a corte portuguesa lá em Portugal. Como a família real já estava aqui, agora a colônia passa a ser o centro do Império Português, deixando aí à mercê o Estado Portugal lá na Europa. E é claro, isso vai ter consequências extremamente importantes para quem vivia aqui no Brasil e, obviamente, extremamente danosas para quem vivia lá em Portugal. Uma outra medida aí, ainda logo na chegada, é a iniciativa à produção de seda, lã e ferro aqui na colônia. Até então, qualquer tipo de manufatura era proibida dentro da colônia. Agora vai ser incentivado o desenvolvimento. Olha, gente, é bom a gente frisar isso daqui. Os ares de liberdade estão sendo respirados dentro da colônia Brasil com a chegada da família real portuguesa. O Brasil está vivendo um ar de liberdade como se o Brasil fosse o centro de todas as coisas, como era o centro do Império Português, e, claro, o Estado português à mercê aí do poder agora da colônia Brasil. E é claro, o Brasil vai passar a ser a sede do Império Português, estando aqui ministros de Estado, juristas, demais fidalgos, pessoas importantes de todo o Estado português. Como eu já havia dito, mais uma imagem aí de Dom João VI caminhando pelas ruas aqui da colônia Brasil. E dois dos tratados mais importantes aí assinados com a Inglaterra. É claro, nada é de graça. Todo esse apoio feito pela Inglaterra ao Estado português, os ingleses vão cobrar. E uma das coisas mais importantes é o Tratado de Navegação e Comércio, que vai dar vantagem aos produtos ingleses, que vão ter tarifas alfandegárias muito menores. Para que você tenha uma noção aí, o produto inglês chegava aqui no Brasil com uma tarifa alfandegária menor do que o produto que saía de Portugal. Ou seja, os ingleses eles tinham uma vantagem absurdamente grande contra qualquer outro porto comercial do planeta. Claro, a colônia do Brasil vai ser inundada de produtos ingleses. Isso também vai dar um respiro extremamente importante para os ingleses que vivia o bloqueio continental lá na Europa. Uma outra coisa interessante a gente observar aí o Tratado de Aliança e Amizade, que obrigava a coroa portuguesa a limitar o número de escravos. Isso aí vai ser um assunto muito polêmico. A lei, os portugueses não vão cumprir muito bem essa lei. Isso vai gerar uma série de problemas entre o Estado português e os ingleses. Os ingleses vão ao longo do século XIX, pressionar demais Portugal e depois o Brasil já independente para o fim da escravidão, e a gente deve sempre refletir um pouco sobre isso rapidamente. É claro, os ingleses não estavam defendendo o fim da escravidão por uma questão humanitária, eles estavam defendendo o fim da escravidão por uma questão econômica, porque na condição de escravo ele não vai consumir nenhum tipo de mercadoria, quando na condição de assalariado, esse ex-escravo poderia consumir qualquer tipo de mercadoria, fazer o mercado consumidor ampliar, o que era interessante para os ingleses. Então, essa aliança, esse tratado de aliança e amizade vai gerar uma série de polêmicas aí no período
de independência do Brasil, e depois com o Brasil independente vai ter uma série de conflitos com os ingleses por conta disso. A corte aqui no Brasil. O Brasil vai receber visitas de grandes pintores, escultores, botânicos. Eu vou colocar aqui dois exemplos, o Jean Debré e o Taunay. São pessoas aí que vão, digamos assim, desenvolver bastante a forma com que a colônia Brasil era visto dentro da Europa. Eles vão retratar o cotidiano, a vida da colônia e mostrar através de livros. É claro, tudo isso vai intensificar a vida intelectual no Rio de Janeiro, capital da colônia e sede, obviamente, do Estado português. Grande capital do Estado português, o Rio de Janeiro se desenvolvia amplamente, não só em questões aí da intelectualidade, como reformas urbanas, construção de novas moradias. Além disso, a gente vai começar a observar, olha ali, as moradias também sendo construídas, o dia a dia que eu falei para vocês, representado aí pelos quadros, principalmente do Jean Debré, e vão ser criados aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, Jardim Botânico, a Casa da Moeda e o Banco do Brasil. Instituições essas extremamente importantes para a economia do Estado português. E mais uma dica aí, mais uma percepção. A gente está vendo a colônia se transformar na grande sede do Império e respirar ar de liberdade. Olha, gente, uma vez que a colônia respira esse ar de liberdade, dificilmente ela vai aceitar outra condição que não seja a liberdade. E aí a gente já está trilhando o caminho que vai desembocar no processo de independência do Brasil. Após a queda de Napoleão Bonaparte, a gente já viu que Napoleão cai em 1914, volta para um governo aí de mais ou menos 3 meses em 1815 e acaba terminando a Batalha de Waterloo. Definitivamente Napoleão é derrotado na Europa, não tinha mais possibilidade, a ameaça ao Estado português, e a família real, a corte, diz que quer permanecer aqui no Brasil, não quer voltar. Mesmo Portugal estando pacificado, a corte quer se manter aqui no Brasil. E para mostrar que eles querem mesmo se manter aqui no Brasil, Dom João VI vai elevar a colônia Brasil à condição, ao status de Reino Unido de Portugal. Ou seja, vai colocar a colônia Brasil num status de igualdade com o Estado português. E isso aí vai ser muito complicado. Muito complicado para quem? Obviamente para os portugueses, que não vão aceitar em hipótese alguma. Eles, a elite portuguesa, esperava que com a pacificação da Europa pudesse retornar à exploração do Brasil. E é claro, esse lance de você colocar o Estado, a colônia Brasil, no mesmo nível do Estado português, faz com que, para quem está aqui na colônia, para a elite colonial, seja algo maravilhoso. Conflitos de interesse em meio a essa discussão. E mais uma vez, para comprovar de fato que Dom João VI, quais eram as intenções de Dom João VI, quando a mãe dele, Dona Maria I, morre, ele vai ser coroado rei de Portugal aqui no Brasil. E isso, é claro, vai ser a gota d'água para uma série de descontentamentos lá no Estado português, que vai gerar uma revolta lá em Portugal. Coisa que a gente vai estudar um pouco mais para frente, quando for pensar o processo de independência do Brasil. Algumas imagens aí de Dom João VI e da própria coroação de Dom João VI. Bom, agora acabou. Obrigado por assistir essa aula. Agradeço demais a você que está aí, mesmo diante dessas situações difíceis, mantendo firme os seus estudos. Até a próxima. Valeu!